Bom, o Polyopinions mandou mais uma. Glenn e David, o que pensam da linguagem não binária? Vale a pena excluir os cegos que fazem uso de softwares, surdos que fazem linguagem labial e disléxicos em prol de menos de 2% da população que tem problema com identificação de gênero? Então, essa é um debate que eu acho que ele é um debate novo que está tendo na sociedade da linguagem neutra. Eu acho que tem pessoas que precisam ser incorporadas, a sociedade ela vai evoluindo e a linguagem ela também vai evoluindo. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado como a gente vai utilizar essa linguagem. Eu acho que é um debate que precisa estar sendo dentro da sociedade, como isso pode ser incorporado, não incorporado, mas eu acho que existem debates que são mais urgentes. Por exemplo, hoje em dia a gente tem no nosso país o país que mais assassina LGBTQIA+ no mundo. Né? Trans tem um A problema população muito trans, grande ela é assassinada com vestígios de rasgar o rosto, o corpo, tem o estupro corretivo com as mulheres lésbicas, né? Os gays que morrem à paulada. A gente tem outras Estupro urgências coletivo, que parada são muito nojenta. mais urgentes do que deixar a população viva, em primeiro lugar, dar condições de trabalho para essa população, porque a gente tem 90% da população de travestis que estão na prostituição, porque Sofrem preconceito em qualquer outra profissão. sofrem preconceito na escola, sofrem preconceito em outros ambientes de mas trabalho. abusado do meu filho. Exatamente. E a gente não tem aí uma sociedade onde a gente não consegue dar o mínimo para isso. Tava e aí tendo uma polêmica do banheiro do McDonald's, mano. Chama banheiro individual. Você já ouviu falar? Banheiro individual. Desde 1900 e não sei o quê. Exato. Então, assim, e aí tem parte da direita que utiliza disso para poder fazer um debate onde a gente precisa estar colocando nossa energia em outros lugares. É a mesma coisa do que você trouxe sobre o voto lá, eletrônico, aquela coisa. Eu acho que, assim, tem pessoas que vão se sentir representadas com a linguagem neutra, que é importante para essas pessoas, que a gente precisa dar um olhar. Mas tem outras pautas que são muito mais urgentes, porque a empregabilidade da população, Excelente. aonde essas pessoas estão, aonde elas estão abandonadas, os abrigos que a gente vai colocar e como essas pessoas vão estar vivendo. Concordo. Tem uma escala de coisas que a gente vai ter que estar fazendo para a gente poder conseguir chegar ao nível da linguagem neutra, que ela seja uma coisa mais comum para a sociedade. Eu acho que o debate é LGBTQIA+ vivo, LGBTQIA+ empregado, LGBTQIA+ com um teto na É cabeça. isso aí. Eu acho que essa triade aí tem que vir em primeiro lugar. E os outros debates são outros debates mais filosóficos, que tem parte da população que vai fazer diferença para essas pessoas, mas que, no geral, a gente precisa estar pensando quem é que vai estar vivo, quem é que vai estar comendo, quem que vai estar empregado e quem vai estar com um teto na Cadê o cabeça. saneamento básico para metade Essa da porra população? Exato. que não Então, tem? assim, Mas só mais um ponto sobre isso, que estamos falando muito sobre a esquerda e o dificuldade que eles têm apoiando a ideia da liberdade. A direita, às vezes, tem esse mesmo problema, que, para mim, como você estava falando antes, a liberdade é a coisa mais importante. Então, que tem um adulto que quer se identificar como mulher, como homem, como o neutro, como Com qualquer coisa. Foda-se. Que é o conta de outra pessoa para tentar interferir? Como a pessoa se identifica? Que é o calma, conta calma, de se pessoa? emociona não. É que isso não me deixa puto. Então, eu acho que é isso. Liberdade é para os dois lados, entendeu? Tem que respeitar as pessoas que têm essa opinião, que não quer ser vacinado, quer também tem que respeitar as pessoas que se identificam com... Se o Exato. McDonald's quiser ter um banheiro só pra neutros, o problema é do McDonald's, Exato. mano. É uma empresa privada. Se eles quiserem ter banheiro só pra pessoas que têm cabelo Cara, você vermelho. vai pra países aí, Foda-se. só não tem banheiro masculino e feminino. É cabine, irmão. Tu entrou, que tu faz no cabine e pronto, acabou. Gay, cara, esse é o problema. A gente fica discutindo umas paradas que são irrelevantes. Sim, para essas pessoas tem a sua relevância. Mas estou dizendo Mas assim, é na mais escala uma do... discussão muito mais mas- mas, prática de que vai mudar a vida Exato. dela. Né? A linguagem neutra, ela tem a importância para essa população. Mas só que na minha cadeia, como por exemplo, eu político representando a população LGBTQIA+, lá no Congresso, eu vou estar lutando. Obviamente que eu vou pontuar em determinados locais e em determinadas presenças sobre essa representação, que são ambientes onde eu vou estar pautando isso. Por exemplo,
prioridade. Quando isso se transforma numa prioridade no debate, na cultura, por exemplo. Se isso tiver em pauta, eu vou lá e vou discutir sobre isso. Mas no final do dia, o que eu quero ver é que acaba esse índice que é enorme de assassinato dos LGBTQIA+, no Brasil, e que a gente possa ter empregabilidade. Porque as empresas utilizam os nossos corpos, os corpos das pessoas, nos comerciais, só que elas não colocam essas pessoas para poder trabalhar. Não estão em lugares de chefia, não estão em lugares nenhum. total. Aí, então, assim, Total. se você não você quer colorir a sua empresa, botar arco-íris, fazer isso e aquilo no mês de campanha, no mês de julho, que é o mês do orgulho, e aí você não consegue empregabilizar essas pessoas, dar curso, colocar essas pessoas. Então, assim, Vou o te debate é muito, muito mais nesse sentido do que em outros sentidos. Obviamente que eu vou debater a linguagem neutra nos espaços que a gente vai debater a linguagem neutra. Claro, mas eu vou te falar até um exemplo que aconteceu com a gente. Nesse negócio do iFood, por exemplo. Tipo, o iFood já pediu desculpas, falou que ele errou no posicionamento dele. Bom, iFood. Mas, por exemplo, no dia que eles vieram acusar a gente de racista, quem que tinha numa reunião com 10 pessoas? 10 pessoas do marketing entraram. Quantas dessas Todos pessoas... brancos. Todos brancos. Todos brancos criaram um tribunal pra me julgar de racista. Não é meio bizarro essa porra? Não é? É isso que eu tô falando, é isso que você tá falando.